assunto é seríssimo, o tarifaço. Você já deve ter percebido que a conta de luz subiu, o transporte ficou mais caro, o combustível também. E no final das contas é o bolso do consumidor que sente esse peso todo. Para explicar o que está por trás desses aumentos, o impacto real na economia e o que pode vir por aí, a gente conversa agora hoje com a professora doutora em economia, Márcia Paixão, que está aqui no estúdio com a gente. Muito bom dia, viu, Márcia? Bom dia, Poli. É um prazer estar aqui com você novamente, Eli. Vou tirar minhas prazer dúvidas lhe conhecer. hoje. Vou tirar minhas dúvidas hoje. Todas. Doutora professora, tá? Esse tarifaço, o preço, eu vou direto assim, porque o preço das coisas no Brasil pode subir, é propenso a subir ou vai baixar. Porque eu vejo gente dizendo, o povo lá fora não quer a carne vai ficar aqui no Brasil, vão ter que vender para cá mais barato. Ou não, doutora? Já começando assim, esse tarifaço, que chega a se arrupeia com tarifaço. Verdade. Bom, até o nome tarifaço, ele já remete à situação de que a gente está sofrendo aí uma taxação de proporção muito elevada, e não só o Brasil, não é? Outros países, cerca de 90 países, estão sofrendo uma taxação elevada na importação pela economia americana. Então, o cidadão americano, a empresa americana, compra a mercadoria e vai ter que recolher esse imposto para seu governo, e nessa casa aí entre 10% e 50%, o Brasil em 50%. Veja, um objetivo dessa medida, como o próprio governo anuncia, é reduzir a entrada da mercadoria brasileira e de outros países, né, na sua economia. Ora, se esse comércio vai ser restringido, nós vamos exportar uma quantidade expressivamente menor de mercadorias, um determinado conjunto de produtos, então teremos um excedente aqui na economia brasileira que não ocorreria, né, na ausência dessa tarifa, até porque era uma produção já voltada para o mercado externo. Então, se a gente fala de um excedente na economia brasileira, um impacto a depender da mercadoria, ter uma queda nos preços, porque agora a gente vai ter uma oferta maior do que nós tínhamos antes dessa restrição imposta pela economia americana. Ter uma queda nos preços, a senhora acaba de um falar dos isso. efeitos. Eu chego a brilhar meus olhos agora. Só que o que a gente observou na semana passada foi o aumento desses preços. Talvez esses segmentos como combustíveis, enfim, alimentos, transportes, já esteja prevendo isso que a senhora está falando e já está aumentando para depois dar um de bonzinho e baixar? É possível, não é? E há que se estudar caso a caso. Então, em economia, a gente sempre tem em vista que uma coisa é a medida, a política, outra coisa é a reação dos agentes, né? Então, agentes indesejáveis como essa, e inclusive isso a gente verifica no histórico do brasileiro, não é? De que ele altera assim seus preços para se beneficiar de uma situação que na verdade seria para ser favorável à própria economia, não é? Não estou dizendo que sofrer essa tarifa dos Estados Unidos é favorável para a nossa economia, não é, porque nós temos que pensar os benefícios e os custos. Um possível benefício é para determinadas mercadorias, dado que teremos excedente, temos queda nos preços. Mas tem o custo elevado, que essa produção ela era realizada para um mercado grande como era os Estados Unidos. Se nós não vamos mais exportar, eles vão diminuir, naturalmente, o plantio vão diminuir, né, sei lá. Isso, a produção vai ter que cair, né? Porque a empresa ela é racional, né? Então, se eu não terei mais aquela fatia de mercado, eu vou reduzir a produção que era voltada para aquela fatia. Então, isso vai gerar desemprego. E aí, um primeiro momento, a gente pensa em desemprego dos setores que vão ter essa queda na exportação. Mas temos que pensar também nos efeitos indiretos, não é? Existem os setores que também são fornecedores desses setores que são produtores da mercadoria que agora vai entrar em menor quantidade na economia americana. Cadeia, né? Isso. Então, teremos prestadores de serviços, fornecedores de máquinas, que seja, de equipamentos, de insumos, que também sofrerão impacto porque as suas demandas vão cair naturalmente. Isso aí é normal o que está acontecendo, sei lá, a cada tantos anos existe uma pesquisa, existe um ciclo, isso aí é normal acontecer ou o que a gente está vivenciando é anormal, né?
na proporção em que está ocorrendo agora, 50% é para se estourar. a história nos conta, e a gente pensando especificamente na economia americana, que isso aconteceu na década de 30. É justamente ali no pós-guerra, Uma né, recessão lá. após a Primeira Guerra Mundial. Então, as economias europeias se recuperando, aumentando sua oferta e, portanto, implicando em queda nos preços das mercadorias na própria economia americana, na medida em que a União Europeia, a Europa, à época a gente não tinha ainda a União Europeia formada, era fornecedora para os Estados Unidos, e aí, como uma forma de inibir, não é, essa queda de preço interna, principalmente produtos agrícolas na economia americana, ela taxou aí fortemente entre 40% e 60% os produtos europeus. Então, foi uma proporção, né, podemos ver essa semelhança. E aí há muitas análises que dizem que isso, inclusive, agravou, né, a situação econômica no mundo naquele período, a ponto de agravar o que já era ali uma tendência por conta da crise de 1929, né? Que foi uma crise também de superprodução. Uma produção muito elevada e com baixa demanda, para a gente falar de forma mais simplificada. Então, é esse o paralelo que a gente pode fazer. No período recente, não tem nada semelhante. E é isso, mas eu costumo dizer em minhas aulas para os meus alunos que cada economia, e a gente já até defende, né, naturalmente, a soberania do país, ela é livre para atuar conforme seus objetivos internos, né? O que a gente está vendo é a economia americana fazer isso. Agora, se é justo, se não é justo, se é inconsequente, se não é, claro, podemos entrar no mérito. Mas ele tem aí seus objetivos. Se a gente for ouvi-lo, né, ele tem um rol de justificativas, e não só em relação ao Brasil, é bom que a gente tenha isso em vista. Ele está defendendo o lado deles lá, né? O lado deles lá. Os interesses e aqui econômicos. E a Paraíba, doutora? Aqui a Paraíba, Poli, o que é que pode mexer com a gente aqui? A gente tá aqui quietinho no nosso cantinho aqui, aí vê um galegão lá, bota uma canetada lá, o que pode mexer com a gente aqui na Paraíba? A senhora tem esse dado, estudo? Na prática, sim, e ver o outro lado também. A senhora falou que existem os prós e os contras, né? Existem os benefícios e os pontos negativos também. Quais são os segmentos que podem, por exemplo, até mesmo crescer, né? Se desenvolver ainda mais justamente por conta dessas medidas internacionais? Veja, é bem delicada essa avaliação, porque tem se feito a crítica de que o Brasil ele tem que ter cuidado, porque a gente está, digamos, a gente é pequenino na terra de um gigante, né? Porque a potência americana é de fato uma potência, né? A Paraíba, ela vai nesse mesmo contexto, porque se a gente fala das exportações da Paraíba, tirando uma média, eu fiz essa avaliação dos últimos 5 anos, de 20 a 2024, 2020 a 2024, a gente exporta a milhões e importa bilhões dos Estados Unidos. Eu vou até pegar o dado aqui para a gente ter... Fica à vontade. Pode ficar à vontade. Pronto. A gente importa mais do que exporta. Muito mais. Aí eu lhe pergunto, por que os Estados Unidos estão fazendo... Já tendo em vista que a gente compra mais deles do que vende para lá. A gente consome bastante. A gente consome mais deles, ou seja, eles ganham mais dinheiro no Brasil do que a gente ganha deles. Isso, Então, aí o governo americano ele tem um rol de justificativas, né? Ele fala, primeiro, que ele quer recuperar os empregos internos, né? Desde o governo anterior do Trump, que ele prometeu justamente para os trabalhadores, não é, de nível educacional mais baixo, né, aquelas indústrias mais de menor nível tecnológico, que ele ia recuperar os empregos, que ele ia justamente fechar um pouco a economia para que a produção fosse retomada internamente. Então, essa foi uma promessa de campanha que ele tem procurado cumprir, para falar de um objetivo social, digamos assim, recuperação de empregos, né? Outros, se a gente pensa no mundo, porque não é só o Brasil que está sendo afetado, é que ele quer, de fato, diminuir essa diferença entre importação e exportação que o país realiza, que, de fato, eles são altamente deficitários na balança comercial atualmente, principalmente com a China, né? Mas se fala também que a receita que o governo vai obter com a imposição desses impostos, nessa magnitude, em nível, né, mundial, aí, cerca de 90 países, também não deixa de ser uma receita expressiva, que vai ser importante, né, para a nação. E, por fim, tem um aspecto que eu considero também o geopolítico propriamente. Ele está dizendo para o mundo que ele é grande, que se lembrem disso, né?
porque aí a análise que não deixa de ser uma reação à forma como Rússia, né, Índia, Brasil, China estão se unindo, pelo menos em termos de discursos e até de ações, esses países têm se unido e assumido uma postura de que os Estados Unidos seriam um problema para eles. Ora, mas se ele é um grande parceiro comercial, ele é importante para essas economias, a gente tem que rever essa postura, né? Na minha avaliação, nós teríamos que ser muito mais negociadores. E se nós avaliarmos, nós vemos a China, que nós, né, o Brasil comparado com a China é pequeno. Ela está lá na mesa negociando com ele. Acabamos de ver agora, estes dias, o Putin, né, não é? O grande adversário da Rússia lá, conversando na com... mão do outro. Então... Tá faltando diálogo brasileiro, tá faltando o Brasil. Eu Sim. vejo assim, tem lado que diz, não, o Brasil tá buscando lá, tá buscando diálogo com o galegão lá, com o Donald Tá Trump. muito não, tá muito Só que assim, É. aí tem um outro lado que diz, não, mas a gente não pode, desculpa o termo que eu vou dizer aqui, a gente não pode abrir as pernas, a gente não pode entendeu? Não, não pode se abaixar muito. E emendando nessa pergunta aí de Erli, essa colocação de Erli, o que o governo brasileiro pode fazer para amenizar esses aspectos negativos impostos pelo tarifaço para a gente, para o público brasileiro? Já que a senhora falou que alguns segmentos podem sofrer, grandes empresas, reduzir aí a produção, gente ficando desempregado. Então o Brasil precisa trabalhar em cima disso, dessa realidade. Quais seriam essas medidas para o governo para que a gente não possa sofrer tanto com tudo isso? O governo brasileiro tem anunciado medidas, né, para apoiar os setores produtivos mais afetados. Então, entre as medidas se tem a primeira, que é abrir novos mercados, que não deixa de ser uma ação, é um dever de casa que a gente tem que fazer, independente de a economia americana estar impondo, né, aí uma tarifa elevada. A gente tem que estar sempre abrindo mercado para a nossa produção, incentivando, né, investindo em ciência, em pesquisa, em desenvolvimento, para nós produzirmos, inclusive, bens mais complexos, né, em maior magnitude. Outras medidas que ele tem anunciado aumento do crédito para o setor produtivo e até também benefícios na tributação. Bom, são medidas, mas que são úteis para no sentido de que, ora, uma reação está ocorrendo e temos aí mecanismos que podem amenizar. Mas, na minha avaliação, o maior mecanismo seria esse, o da negociação. E no dia a dia da gente, qual é a medida que a família brasileira deve tomar para a gente se precaver algumas situações? A senhora falou de desempregos. É o momento de investir? É o momento, por exemplo, de trocar de carro, sem o carro ter um defeito? Assumir alguma prestação alta? É o momento de trocar de apartamento só porque você quer morar num canto melhor, mas já tendo alguma coisa liquidada? É o momento para fazer grandes mudanças na sua família, contando, como diz a história do povo, com ovo. É melhor esperar ou depende assim muito do segmento? Ó, se eu tenho isso, depende de cada caso, é um caso. Como é que a gente deve se comportar pela experiência da senhora, assim, pensando no geral, como o Paulo está dizendo? É o momento aqui. de gastar? Ou é melhor, de se opa, conter? eu sei que toda época é época de economizar, né? Mas Claro. agora talvez seja a hora de apertar mais. Chegando no final de ano, recebe um 10º salário, Verdade. e diz, quero trocar de carro. Aí vou fazer uma momento, viagem. É o momento de fazer grandes viagens, termos gastos, para quem pode, tranquilo, mas até quem pode tem que ficar atento, né? A melhor recomendação seria precaução. Segurar um pouquinho, aí você já vê o efeito na economia, né? Porque pelo ambiente de incerteza, de insegurança, então os cidadãos que serão mais precavidos, eles reterão um pouco, assim como as empresas, seus projetos de investimento. Para de circular, né? Então, já se tem aí um primeiro efeito que você mesmo está tocando. Eu recomendaria precaução, de fato, esperar mais um pouco, né? Nós estamos em setembro, aliás, finalzinho de agosto, já partindo para setembro, esperar mais um pouco aí, outubro, para ver como é que o nosso próprio governo vai reagir, né? Eu tenho esperança de que ele se abra para o diálogo e que se tenha uma amenização, né, desse efeito elevado aí para esse conjunto de produtos. Mas há quem diga que se os Estados Unidos não comprar produto brasileiro, vamos vender para outros cantos aí, isso aí pode acontecer, abrir mercado para outros. Mudar a estratégia. Mudar a estratégia. Os Estados Unidos compram, sei lá, manga
Eu vou vender manga pra Índia, que a Índia tem 1 bilhão de indianos lá que quer comprar manga. Sim, pode acontecer naturalmente, não é? E o esforço é nesse sentido, de abrir novos mercados. Agora, só que não é algo que acontece da noite para o dia, né? Então, você como empresário, pense no esforço que você vai ter para identificar compradores lá no exterior. Você tem que conhecer essas empresas, tem que começar a dialogar com elas, começar a negociar. Só a questão da logística, né? Você já tinha uma logística montada de entrega para os Estados Unidos. Agora, como é entregar na Índia, por exemplo, essa mercadoria? Até a embalagem é diferente. Né? Se a embalagem para os Estados Unidos é uma, a forma de embalagem para cá é outra. Culturalmente, né? Isso. Há controles também, que seja sanitários, fitossanitários, técnicos, a gente fala de máquinas e equipamentos, que precisarão ser observados. Então, essas empresas agora terão que ainda se debruçar sobre esse conjunto de fatores para então se adequar, para entregar, para começar a ofertar para esse outro mercado. Esse outro mercado, se ele não era um grande comprador, ele não vai se tornar um grande comprador de um dia para o outro. Então, eu vou... Até porque eles já devem comprar de outros lugares também, né? Eu citei o exemplo manga aqui, mas tem alguém vendendo manga para lá também. Isso. Não é? Então, e também aí o Brasil, para ofertar para esses mercados, o outro comprador, ele sabe que você está precisando. Então, até a margem de negociação que você vai ter vai diminuir. Tá me procurando porque eles não querem. Demanda, né? procura. Porque ele me procurou antes. Agora eu só pago isso. Isso aí tem mesmo. aquela história. E então eu diria assim, pelo menos um ano aí de prazo para que essas empresas, porque no fim das contas estamos falando de empresas, né? Para que elas comecem a dialogar, a negociar, cumprir regras, né, de países distintos. Ainda tem a parte promocional, uma mercadoria que não era amplamente consumida naquele país, depende ainda de uma divulgação dela, né, das vantagens, dos benefícios. Tem toda uma cadeia aí que tem que se pensar. Não é? Quem vai comercializar... O famoso jeitinho brasileiro, né? Aperta os cintos que eu escutei uma frase, desculpa, agora que eu vou parafrasear, vou trazer uma frase que eu escutei. Apertem os cintos porque o doido assumiu. Em alusão ao galegão lá. Apertem os cintos porque agora é 5 anos de mandato dele, ele tem que segurar, né? Ou negocia. Tombo, né? Infelizmente, é 5 anos de mandato, 4. 4? É 4? Também, 4. Digo uma coisa, já dá para fazer um comparativo, né, de antes de Donald Trump nessa relação Brasil-Estados Unidos e também outros países, como a senhora disse, com essa nova realidade pós-medidas tarifárias, no que diz respeito à nossa economia. Como é que era antes, né, de Trump? Como era a realidade para a gente situar nosso povo? Você fala do Brasil, propriamente? Sim. Não. Boa relação, né? Existia, sim, uma boa relação. Ah, sim, você fala a questão da relação entre os países, propriamente, né? Sim, né? O Brasil, historicamente, ele é conhecido no mundo, né? Por ser muito diplomático. Então, nós sempre tivemos essa postura de ir para a mesa de negociação. E que é a estratégia mais adequada, né? Então, agora, de fato, essa postura do governo atual chama a atenção, assim como a postura do Trump, né, está chamando a atenção para o mundo, a nossa postura também está chamando a atenção. Estamos muito resistentes e o outro governo, ele já disse, eu quero dialogar de governo para governo. Então, até então, ele tem sido procurado, né, que seja por representantes do governo também, mas não pelo próprio presidente. Então, para voltarmos no quadro anterior, que historicamente, né, foi observado, e por isso a economia brasileira é o que é, nós somos grandes no mundo, né? Sempre, inclusive, falamos da nossa relevância em termos de geração de alimentos para o mundo. Tem um dado, né, a cada 4 pratos de alimentos no mundo, tem ali a participação do Brasil, uma presença muito forte. Então, devemos abrir, né, esse diálogo de governo para governo mesmo, presidente para presidente, porque é isso que o Trump neste momento quer e para que a gente amenize os efeitos econômicos e sociais aqui no país. Aí eu vou fechar esse ponto fazendo referência a Celso Furtado, que já próximo, né, já nos últimos anos de vida dele, ele deu uma entrevista e ele falou assim, o Brasil não tem como fugir mais dessa dinâmica global, né? A gente entrou nela na década de 90 principalmente, e de lá para cá, assim como o mundo só tem intensificado aí seu relacionamento com outros países, nessa questão de oferta de exportação e compra de importados. Agora, que nós estejamos nesse mercado,
priorizando nossos próprios objetivos. Então, dessa perspectiva, eu digo, neste momento, o nosso objetivo maior é ir para o diálogo, para poupar nossa indústria, não é, nossos empregos. E aí, paralelamente, avançarmos em estratégias para dependermos um pouco menos, né, da economia americana. Aí também não vale, né, sair da mão da economia americana e para a mão da economia chinesa ou para outra economia. Eu ia perguntar à senhora, eu não vou perguntar não, mas não precisa responder não, se pode piorar, não, mas não responde. Não, vamos ser Graças a Deus, Vou vamos ser confirmar aqui otimistas. se esse é seu Instagram. Isso, Underline Márcia Manda pra mim, Paixão, underline, que é aquele tracinho embaixo, Márcia Paixão, underline. Bora seguir a doutora Márcia, ela que é economista, especialista, sabe o que tá falando, conteúdo de qualidade aqui. Pra saber no nosso Conexão Clube Tambaú. se o nó vai apertar mais ou vai folgar mais, siga lá a doutora nas redes sociais.